Oi, tudo bem? Esse é o canal Até a Posse e hoje nós vamos aprender tudo que já caiu na prova da PM sobre penas, mais especificamente sobre penas privativas de liberdade. Mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? Então, temos basicamente três tipos de pena no Código Penal. Em primeiro lugar, a pena privativa de liberdade, que vai ser objeto do nosso estudo mais aprofundado no dia de hoje. Esse tipo de pena se divide basicamente em reclusão, detenção e prisão simples. Lembrando que a prisão simples ela não se aplica ao Código Penal, sendo objeto de estudo as contravenções, beleza? Em segundo lugar, nós temos o chamado penas restritivas de direito. Um breve panorama sobre esse tipo de pena. Ela é aplicada para crimes menores de 4 anos, ou seja, aqueles com pena menor que 4 anos. Também não pode ser um crime praticado com violência, ou seja, crime sem violência. E em terceiro lugar, você também não pode ser reincidente, nem ter maus antecedentes quando você pleiteia essa pena restritiva de direitos. E um bom exemplo de uma pena restritiva de direitos é a prestação de serviços comunitários, ou também limitação de final de semana. Por fim, o último tipo de pena é a multa. Uma observação importante, no Código Penal Militar, que também vai ser objeto da sua prova, não tem a previsão da pena de multa, beleza? Agora, vamos analisar aquele tipo de pena que não pode existir no Brasil, ou seja, que a Constituição veda. Em primeiro lugar, não haverá pena de morte, mas isso é uma regra absoluta? Não é, porque a gente sabe que tem uma exceção. Então não haverá pena de morte, salvo no caso de guerra declarada, beleza? Outro tipo de pena que é vedado pela nossa Constituição são as penas de caráter perpétuo, ou seja, não pode ter uma aplicação de uma pena que vai ter efeitos para sempre. Outro tipo de pena vedado é aquela que impõe trabalhos forçados. Você deve estar pensando, mas a pena restritiva de direitos ela impõe trabalho, a pena privativa de liberdade, por vezes, ela impõe trabalho. Mas não é um trabalho forçado, é um trabalho considerado voluntário, ok? Em quarto lugar, as penas de banimento. Você não pode banir uma pessoa, por exemplo, do território nacional, sob o pretexto de estar aplicando uma sanção penal. Por fim, a gente deve considerar que também são vedadas as penas cruéis no nosso ordenamento. Então, aquelas penas que a gente vê ali na Idade Média, são todas vedadas no nosso ordenamento jurídico. Enfim, vamos dar uma aprofundada agora nas penas privativas de liberdade. Em primeiro lugar, os regimes que são aplicados a essas penas. O critério que é utilizado para aplicar esses regimes. O critério é aquelas circunstâncias no artigo 59 do Código Penal. Os regimes são basicamente três tipos: o fechado, o regime semiaberto e o regime chamado de regime aberto. Vamos dar uma olhada em cada um deles de forma mais aprofundada? Em primeiro lugar, nós temos o regime fechado. Quem tiver interesse, tem uma paródia aqui no canal sobre esse regime. Então, regime fechado. Qual que é a pena aplicável no regime fechado? Quando a pena for superior a 8 anos, você vai ter o regime fechado. Lembre, superior, não é igual, é superior a 8 anos. Em segundo lugar, devemos ter noção de que o regime fechado vai ser cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou de segurança média. Então, decore isso aqui, segurança média, porque esse é o maior motivo de pegadinha. Você fica lembrando a segurança máxima, mas esquece que pode ser segurança média também. Em terceiro lugar, você já deve ter notado que a maioria dos presos trabalham, quando filme na televisão estão trabalhando. Por quê? Tem trabalho para eles de dia e descanso de noite. Obviamente, eles não vão ficar trabalhando 24 horas. Eles trabalham durante o dia, descansam durante a noite. Onde que eles trabalham? Preferencialmente, eles trabalham no próprio estabelecimento que eles estão cumprindo a pena. Então você vai lembrar dos filmes aí que filma a cadeia lá dentro, o cara está trabalhando, construindo uma marcenaria, está fazendo alguma coisa que vai ser útil ali naquele ambiente de prisão. Tem exceção para essa regra. Basta lembrar das obras públicas. Nesse caso, vai ser sim autorizado o trabalho externo. Então, em regra, o trabalho do preso é dentro do estabelecimento, salvo no caso de obras públicas em que o trabalho poderá ser realizado no âmbito externo. Agora, quanto ao regime semiaberto. Em primeiro lugar, uma diferença óbvia. O regime semiaberto é aquele
que se encaixa perfeitamente aos crimes superiores a 4 anos e até 8 anos. Pegadinha de prova, lembre que 8 anos está incluso no semiaberto. 8 anos e 1 dia já passou para fechado. Outra situação, você não pode ser reincidente. Se for reincidente, já vai direto para fechado. Não reincidente tem a possibilidade para o semiaberto, ok? Onde que vai ser cumprida uma pena no regime semiaberto? São as chamadas colônias agrícolas ou colônias industriais, ou qualquer lugar similar a isso. Qual que é o macete para decorar isso? Pensa bem, semiaberto. Eu estou querendo integrar essa pessoa à sociedade, mas nem tanto. Querendo aos poucos. Então você vai mandar ele para um lugar afastado, por exemplo, uma colônia agrícola, uma colônia industrial, para que ele aos poucos vá se ressocializando, beleza? Em quarto lugar, é importante observar que o trabalho também é uma parte desse tipo de regime. E tem um trabalho comum durante o dia, assim como a gente viu ali no fechado, tem um trabalho durante o dia. Mas uma particularidade aqui é que o trabalho externo não vai precisar ser apenas em obra pública. Inclusive, você pode também, fora da cadeia, estar fazendo curso profissionalizante, curso de segundo grau ou curso superior também, que é uma possibilidade. Lembrando que o interesse é ressocializar esse preso da melhor forma possível. Por fim, temos o regime chamado de aberto. Assim como no semiaberto, uma pessoa para ser apta a entrar no regime aberto, ela não pode ser reincidente. Então, decore isso. Não pode ser reincidente, porque senão seria muito palhaçada você pensar que alguém que já esteve dentro do sistema e falhou de novo vai ter o direito de ir para o aberto. Em segundo lugar, que tipo de pena? Qual que é a quantificação dessa pena? Penas iguais ou inferiores a 4 anos. E onde que vai ser cumprido esse regime aberto? É na chamada de casa de albergado, um estabelecimento similar, que praticamente não existe. Mas enfim, lembra aí, casa de albergado é um ambiente que o preso vai mais durante o período da noite para dormir, não necessariamente passa um tempo ali. Por isso mesmo, essa pena é baseada no senso de responsabilidade, já que tem uma liberdade muito maior para o preso para durante o dia estar exercendo atividades no âmbito externo. Portanto, o trabalho externo, trabalho fora da cadeia, ele é permitido, ele é feito até mesmo sem vigilância por parte do Estado em cima do preso, beleza? Então, tem sim uma liberdade muito maior, que é fruto desse senso de responsabilidade inerente ao regime aberto, ok? Mas, obviamente, como se trata de uma pena privativa de liberdade, durante a noite ele vai ter que se recolher a essa casa de albergado. Ou também no período que ele estava de folga, ele vai ter que ir para essa casa de albergado. Afinal de contas, ele não está solto, ele está cumprindo pena ainda, beleza? A gente falou sobre os regimes, agora vamos falar um pouco sobre os tipos de pena. Reclusão versus detenção. Qual regime de pena vai se aplicar a cada um desses tipos? Em primeiro lugar, lembre que reclusão é algo mais grave. Detenção você lembra de escola, daqueles filmes americanos em que as pessoas ficam de detenção. Na reclusão pode o fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção pode o regime semiaberto ou aberto. Mas, caso for necessário, também vai poder o regime fechado. Então essa é a pegadinha. Se necessário, a detenção, mesmo sendo mais leve, vai poder o regime fechado. Por fim, um assunto que por vezes já foi cobrado em provas da PM, que é a progressão de pena, mas especificamente nos crimes contra a administração pública. O que esse condenado vai ter que fazer para progredir de pena nos crimes da administração pública? Então vamos ver aqui. Em primeiro lugar, a primeira condicionante é a reparação do dano, ou seja, a pessoa que cometeu o crime vai ter que ir lá e reparar o dano que ele provocou para a administração. Lembra que o Estado não vai dar nada para ninguém de graça. Fez cagada, vai lá e conserta o que você fez antes de poder progredir de pena, de regime de pena, ok? Em segundo lugar, nós temos que observar que esse condenado, às vezes, não provocou um dano, mas pegou um dinheiro da administração, como no caso do peculato. Então ele vai ter que devolver o produto ilícito que ele teve, mais os acréscimos legais, até mesmo porque a administração não vai tomar prejuízo desse ato ilícito dele. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, deixa nos comentários aqui o que você quer nos próximos vídeos. Lembra que tem paródia sobre esse assunto, então vai lá também, curte, compartilha, etc. Muito obrigado, até a próxima e boa sorte aí, galera!